Bom dia, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de geografia. Segundou, que seja uma semana abençoada, tá? Bom, hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 4, onde a gente vai estar falando um pouco sobre a Europa e o espaço econômico que envolve esse continente, né? No último capítulo, a gente viu sobre a regionalização da Europa, né? A gente falou um pouco sobre a Europa ocidental, meridional, centro-oriental, setentrional, né? E nesse capítulo a gente vai estar analisando um pouco sobre a questão econômica, né, dessas regiões, que a gente vai chamar de espaço econômico, ok? Bom, a Europa, como a gente já viu, né, como a gente já falou, ela vai ser o berço da industrialização. Como assim o berço da industrialização? Porque vai ser na Europa, né, que a gente vai ter, então, as chamadas revoluções industriais, certo? A primeira revolução industrial vai ser um marco histórico para o mundo, né? Principalmente lá na Inglaterra, que vai ser, assim, vai aprofundar cada vez mais a questão industrial do planeta, tá? Então a Inglaterra seria aí a pioneira, tá, da Revolução Industrial lá na Europa, tá? Bom, a Revolução Industrial ela vai alterar profundamente os nossos modelos, tá, de produção da economia, certo? Tanto na Europa quanto no restante do mundo, tá? Bom, então o continente europeu, por menor que ele seja, ele vai trazer um espaço econômico muito vantajoso, principalmente a partir da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela vai ser assim, um passo muito importante para que a Europa venha se tornar um continente bem desenvolvido, tá? Como a gente conhece. Bom, então o processo de industrialização que vai ocorrer na Europa, tá? Na Inglaterra ou no Reino Unido, né? Quando a gente fala do Reino Unido, falando do conjunto de países que formam o Reino Unido, a gente vai ter uma inovação técnica, tá? Várias serão essas inovações técnicas que vão aperfeiçoar a mão de obra humana. Então, a partir disso, né, lá no século XV, século XVII, a gente vai ter o aperfeiçoamento da mão de obra, né, onde a gente vai começar a transformar a mão de obra humana numa mão de obra mais mecanizada, né? A gente tem a troca aí da mão de obra humana pela mão de obra mecanizada, tá? Então, essas inovações, elas vão possibilitar várias melhorias, seja no campo da agricultura, seja no campo da pecuária. Por quê? Com as inovações, né, há uma necessidade de se ter cada vez mais pessoas trabalhando nessas indústrias. Eu costumo dizer que a industrialização, ela vai, por exemplo, ocasionar um processo muito comum dentro da geografia que a gente chama do êxodo rural. O que acontece, né? As pessoas no êxodo rural, elas saem do campo em busca de uma melhor qualidade de vida nas cidades, né? Então, durante o período da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, a gente vai ter um intenso movimento populacional, sobretudo saindo das áreas rurais para as áreas urbanas na Europa. Isso vai fazer com que várias pessoas deixem seus lugares de origem, né, e vão viver nas cidades. Muitas cidades, então, crescem também em função disso, tá? Lá na Europa. Bom, então, a Revolução Industrial, ela vai ser cada vez mais impulsionada devido a essa qualificação das técnicas, tá? Imaginem vocês se atualmente, né, nós não tivéssemos tido as revoluções industriais, como estaríamos vivendo nesses dias, né? Então dá pra gente até estabelecer alguns pontos da Revolução Industrial que a gente pode trazer para os nossos dias atuais, né?
Nós temos hoje acesso aos telefones, aos computadores, aos carros, ônibus, aviões, né? A diversos produtos que às vezes a gente compra fora do país e vem para cá. Então, isso também é resultante desse intenso processo industrial, né, de revolução técnica, tá? Bom, no início das transformações técnicas, as nossas máquinas ainda dependiam da questão manual, né, animal ou hidráulica. Bom, durante a primeira revolução industrial, nós temos a chamada construção do motor a vapor, né, que vai permitir, né, fazer com que as máquinas produzam em maior quantidade. Esse motor a vapor, né, além de movimentar as máquinas das fábricas, também movimentava navios, locomotivos, né, os nossos trens, tá? E o principal produto utilizado, né, a principal matéria-prima utilizada lá durante o período da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, foi o carvão, né? Então, a queima do carvão, ali no motor a vapor, a queima do carvão servia para movimentar as máquinas, né? Movimentar as locomotivas, né? Os trens, e era muito utilizado, tá? Nós tivemos um longo período de exploração de carvão nesse período, porque era a queima do carvão que fazia com que aquele motor a vapor funcionasse, tá? Pessoal, fiquem atentos aí à nossa plataforma, porque a gente vai estar fazendo alguma atividade, tá? Uma atividade que eu vou estar colocando lá na plataforma para vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula, fiquem com Deus, cuidem-se, beijos!